A história de Gachakuta traz algo novo no mundo dos mangás. Aclamado como a revelação de 2022 como mangá shonen, ela nos apresenta a história de Ludo, um personagem que passou poucas e boas, mas que tem uma habilidade extremamente importante. Tudo em que Ludo toca pode virar seu poder de acordo com seus sentimentos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Gachakuta. Sim, pessoal, seguimos aqui com o nosso quadro de apresentação de personagens, né? A gente trouxe aqui um combo de Chainsaw Man, falamos sobre a Makima, falamos sobre o Aki, falamos sobre o Danger, sobre a Power. E agora vocês gostaram bastante desse quadro, já que são vídeos de investimentos, mas a gente tá aqui também para apresentar o personagem Ludo, o protagonista de Gachakuta. Então, se você não tá acompanhando esse mangá, esse é um momento importante para você se interessar sobre essa obra, que a gente tá trazendo aqui no canal entre quarta e quinta-feira todos os capítulos. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E olha só, compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente tenha mais informações e que mais pessoas tenham conhecimento sobre Gachakuta. Nos últimos tempos dos mangás que foram lançados, né, principalmente nesse ano de 2022, em relação a mangás shonens, o Ludo é um protagonista muito interessante, porque ele vai contra qualquer clichê que normalmente nós estamos acostumados em relação aos protagonistas dos mangás. Ele não é um protagonista depressivo, né? A gente não sabe ali dessas questões em relação ao personagem, que ele se acha o pior de todos, que se acha péssimo, que se acha uma pessoa na qual que não vai conseguir nada, que tem ali uma depressão, que sofre bullying ou coisa do tipo. Não, o Ludo, ele não é esse tipo de protagonista. Mas ao mesmo tempo, o Ludo também não se encaixa na categoria dos protagonistas que nós conhecemos em muitos mangás, como aquele cara caricato, pra cima, entusiasmado, aquela pessoa, eu vou conquistar o mundo, eu vou, sei lá, ser o rei dos piratas, eu vou ser o Hokage, eu vou ser o rei mago. Não, isso também não se encaixa como o Ludo, né? O Ludo, ele é um protagonista esquentadinho, né? Ele é um protagonista esquentadinho. E se tiver que fazer uma comparação ali com o Ludo, seria mais ou menos como o Bakugou de Boku no Hero em relação ao seu temperamento. Imagine só uma obra, um mangá que tem um protagonista como o Bakugou, é claro, tirando a parte do bullying que ele pode aplicar em outros personagens, mas o Ludo carrega essa aura de Bakugou e por isso que deve agradar muitos fãs dos mangás, já que o Bakugou leva quase todas as listas ali de votações dos personagens mais queridos dos fãs de Boku no Hero. E aí a gente sabe que ele é alguém que perde a paciência de uma forma rápida e tá sempre se metendo em confusão por causa disso, né? Nos primeiros 2 capítulos a gente sabe que o Ludo, ele perde realmente o raciocínio e não consegue conversar com as pessoas de uma forma racional quando ele é colocado contra a parede. E isso todas as vezes faz com que ele perca o centro e atrapalha bastante o personagem através das suas evoluções como características e até mesmo coloca ele em situações delicadas, como nós podemos ver ali tanto no capítulo 1, que é um capítulo formidável, quanto também nos demais capítulos que a gente pôde ver na evolução do personagem até então, com 21 capítulos do mangá de Gachakuta. E no mundo de Gachakuta, onde os sentimentos e as emoções são elevados ao extremo, algumas pessoas têm a capacidade de dar poderes aos objetos em que elas amam. E aonde vocês já ouviram sobre isso? Sim, são os Fullbringers ali de Bleach, né? A gente sabe que toda obra ela tem suas referências, né? Todas as obras têm ali um conceito em relação a isso.
E a gente vai observando, né, esse montante de informação, de inspiração que até mesmo a autora ali de Gachakuta foi sendo colocado para ela e ela foi preenchendo isso na sua obra, na sua história, né? Se você ler Que Haja Luz aqui do canal do Geek Brasil, sabe que tem muitas referências ali a outros mangás. A gente até mesmo chega a citar alguns personagens de mangás na obra, mas aqui fica claro que essa referência ali em relação a esses poderes de Gachakuta é algo focado nos Full Bridges ali de Bleach. E é claro, né, eu não vou lembrar qual é o tipo de outro mangá ou anime que tem uma relação com objetos, sentimentos e emoções, mas provavelmente nesses milhares de mangás que tem por aí, algum outro personagem, algum outro mangaka já deve ter utilizado isso como uma característica para a sua obra. Só que o Ludo, ele como todo protagonista, ele é diferente, né? Assim como o Asta trabalha com a anti-magia no mundo repleto de magias, e assim como o Midoriya, ele nasce sem individualidade em um mundo onde um poder é tudo para se tornar um herói, é claro que o nosso protagonista seria diferente. E, na verdade, ao invés dele ter um objeto para utilizar como seu, no protagonista as coisas são diferentes. Tudo que ele toca se transforma em seu objeto para utilizar os seus poderes. Na verdade, melhor dizendo, tudo que ele toca com suas luvas tem uma ligação ali com ele. Então, tudo que ele acaba tocando com suas luvas, ele pode ter uma ligação emotiva para fazer com que esses objetos se transformem em armas, ou basicamente se esse objeto é algo na qual ele colocou a segurança da sua vida ali para se defender. Vira basicamente tudo que ele toca em sua arma, seja conectado a um amigo, seja conectado a ele, ou seja algo que sua vida está em risco. Isso faz com que o personagem consiga realmente avançar em seus poderes, criando imprevisibilidades, mas ao mesmo tempo deixando a obra muito incrível. E isso lembra você a mais um personagem, né? Isso lembra você a mais um poder em relação a outro mangá, que é o do Jack do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Um cara que usa uma luva que tudo que ele tocava virava um poder para que ele lutasse contra o Hércules. Tudo que ele tocava, tudo que ele jogava ali no Hércules se tornava ali uma espécie de poder ou arma para atingir o deus grego. E é claro que isso nos leva a vários momentos engraçados, cômicos e imprevisíveis durante todo o mangá. Como por exemplo, na primeira batalha que ele consegue ali lutar, ele transforma um cano em uma espécie de arma para conseguir derrotar o monstro. Depois, ele usa as correntes que os sequestradores estavam usando para prender ele e vendê-lo. E na mesma batalha, ele acaba transformando a roda de um carro como uma arma, dando uma mensagem clara que seus poderes estavam ligados à sua luva, né? Que seus poderes estavam ligados às suas luvas. Então, tudo que ele tem capacidade de tocar, que está conectado às suas emoções, tanto para sobreviver ou às emoções dos seus companheiros, pode se transformar em uma arma nas mãos do Ludo. Na sua batalha então contra o Zanca, nós temos um dos momentos mais engraçados, é que ele utiliza um desentupidor como arma para poder atacar um personagem que tem toque de germe. Então você imagina o que pode ter acontecido nessa batalha em um dos momentos mais engraçados do mangá, né? Alguém que tem toque de germe lutando contra alguém que está utilizando um desentupidor ali em sua luta. E é exatamente aquilo que o Jack sempre faz em Shumatsu no Valkyrie na sua batalha contra o Hércules, né? As possibilidades da luta em relação ao Ludo são infinitas. Imagina o que Kei Urana, a autora de Gachakuta, pode fazer em suas batalhas sobre o que está por vir. As habilidades que o Ludo pode conseguir ao longo do mangá são infinitas, e isso se torna um dos pilares de Gachakuta, né? É claro, né? A história, a origem, os mistérios envolvendo ao universo, onde nós temos a galera que mora no paraíso. Mesmo morando no paraíso, ainda tem a galera que oprime ali outras pessoas. E depois você descobre que existem ali seres que vivem para proteger as pessoas que sobrevivem ao redor do grande lixão.
Essa história relacionada ao Gachakuta ainda faz um grande pilar para que a gente consiga ver ainda mais a criatividade da Kei Urana como mangaka. Fazer um protagonista com os poderes de um dos personagens mais queridos de Shumatsu no Valkyrie com certeza foi uma escolha certa para o mangá que levará o prêmio de revelação de mangá shonen em 2022.